Uma boa noite para você, que a graça do nosso bondoso Deus e a presença abençoadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a companhia do Santo Espírito deste Deus esteja hoje, nessa noite, no controle da sua vida, confortando o seu coração, colocando você e a mim, a todos nós, em total comunhão e dinâmica com a presença do Espírito Santo, com esse Deus maravilhoso que reina sobre as nossas vidas, sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a sua vida numa cruz em nosso lugar para nos salvar. Nós, com muita alegria, retornamos a mais uma reunião de oração e pensamentos elevados apenas na presença do nosso Deus, porque hoje é dia de falar com Deus. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia da gente se voltar para o nosso Deus em oração, ouvirmos a sua palavra, sermos totalmente edificados por ela e transformados pela presença desse Deus que nos ama, nos abençoa, que ouve as nossas orações e as responde, não de acordo com o nosso querer, mas de acordo com a sua vontade, que excede toda a nossa competência de gerenciar a nossa vida, que agrada, sim, aos nossos corações. Quando eu e você nos colocamos na presença desse Deus, nos curvamos a Ele e obedecemos apenas aos seus mandamentos. Chame seus amigos, vamos orar juntos, vamos falar com este Deus que é rico em abençoar as nossas vidas. Vamos escrever nos comentários aqui os nossos pedidos de oração, como sempre fazemos, com alegria, com humildade de coração e com a certeza de que quando oramos uns pelos outros, o nosso Deus responde às nossas orações, faz com que mudanças ocorram nas nossas vidas, faz com que a nossa alma encontre descanso e paz nesse Deus bondoso. Escreva pra gente seus pedidos de oração, seus testemunhos, seus agradecimentos e chame seus amigos para assistirem conosco mais uma reunião de oração. Vamos começar nos colocando na presença de Deus, porque entendemos que a vontade dele sobre as nossas vidas é o que de fato deve prevalecer. Feche seus olhos. Vamos falar com esse Deus. Deus bendito, Senhor, amado Pai, ó Cristo Jesus, nosso Senhor, cujo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ó Deus bondoso, mais uma vez, Senhor, o nosso coração se aproxima do Senhor, totalmente necessitado da Tua graça, Deus. Totalmente desejoso das tuas misericórdias, ó Deus. E completamente, Senhor, confiantes no teu poder, no teu querer, no teu agir sobre as nossas vidas, sobre as situações que enfrentamos, sobre as decisões que precisamos tomar, Senhor, sobre os nossos relacionamentos, sobre tudo que envolve a nossa vida. Nós cremos e confiamos que Tu tens um propósito, Tu tens um plano, Tu tens, Senhor, algo preparado para as nossas vidas, Senhor, que muitas vezes não entendemos por causa da nossa limitação. Ó Deus, cremos que a Tua vontade em nós deve sempre, Senhor, ser prevalecida contra os nossos interesses, deve ocupar, Senhor, o centro dos nossos corações, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, pedir ao Senhor que Tu nos ajude a compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas, mas também, Senhor, a fazer com que sejamos consolados pela Tua vontade, quando a Tua vontade, Senhor, não corresponder às nossas expectativas. Que sejamos, ó Deus, consolados em saber que o Senhor é soberano,
poderoso, imutável e que tens um propósito para todos nós, Senhor. Nada foge ao teu controle, ó Deus. Nós cremos nisso, sabemos disso. Porém, Senhor, muitas vezes o nosso coração inquieto se esquece desse fato, Senhor. E queremos, ó Deus, justificar tantas coisas, resolver tantas pendências com a nossa própria inteligência, Senhor. E quantas vezes, Deus, erramos por não compreendermos a Tua vontade e não sermos pacientes na tribulação e não sermos esperançosos com relação à Tua providência sobre as nossas vidas. Ó Deus, assim nós temos sido muitas vezes. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir, ó Deus, que Tu mudes isso em nós. Que nós aqui, nos unindo em oração, sejamos agraciados, Senhor, com o Teu Espírito, que nos corrige e nos ensina a compreender quais são os Teus caminhos, quais são os Teus planos, Senhor, e aquilo que tem que ser mudado em nossos corações. Senhor, desde já oramos por aqueles que escrevem para nós seus pedidos de oração. São tantas e tantas bênçãos, ó Deus, que nós não podemos nem contar, Senhor. Mas te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pela saúde que temos e pela preservação que o Senhor faz todos os dias na nossa vida. Seja com relação à nossa vida física, seja, Senhor, com a segurança que o Senhor nos dá, seja, Deus, com o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações, trazendo à nossa alma o conforto necessário para vivermos, para existirmos, para termos, Senhor, esperança apenas em Jesus e em nada mais, Senhor. Apenas na salvação e em nenhum outro artifício ou recurso humano, Senhor, mas tendo os olhos voltados apenas para o Teu santo trono, Senhor, para o reino de Deus e para a esperança de que o Rei desse reino, o Senhor Jesus Cristo, há de voltar para nos levar para sempre para junto do Seu reino celestial. Ó Deus, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Cuida das nossas vidas, Senhor, dos nossos corações. Enxuga, Senhor, as lágrimas daqueles que choram. Consola, Senhor, o coração daqueles que se encontram aflitos, enlutados, sem conforto no coração, Senhor. Ó Deus, ajuda aqueles que estão decepcionados, perdidos, abalados, Senhor, e cegos para a Tua graça, Senhor. Traga-os ao entendimento, a Tua presença, Senhor, e a Tua verdade, que deve sempre prevalecer nos nossos corações. Essa é a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Amém e amém. Seja muito bem-vindo, você que acaba de clicar no nosso link e entrar aqui no nosso canal de YouTube. Nós, todas as quartas-feiras, realizamos essa reunião de oração, onde nós também sempre trazemos uma palavra devocional que traz alimento, que traz guia, que traz rumos, que traz conforto ao nosso coração e também compreensão das verdades de Deus, e que faz com que a gente perceba o cuidado que esse Deus tem sobre as nossas vidas. Chama seus amigos, mande o seu pedido de oração nos comentários e vamos juntos, agora, meditar nessa palavra devocional que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, vai nos falar a respeito da vontade de Deus e da prática do bem, dando continuidade
a nossa série de devocionais no Novo Testamento, que fala a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós queremos perceber e olhar a vontade de Deus, fazemos não apenas no sentido de procurar respostas para as decisões da vida. Isso faz parte de se entender a vontade de Deus, mas isso não é tudo. Quando, na verdade, lemos o Novo Testamento e procuramos compreender a vontade de Deus, vemos que essa vontade dele se espalha sobre a nossa salvação, sobre a santificação que o Senhor quer de nós. Lemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, era alguém que preservava no seu ministério, nas suas intenções, em fazer a vontade do Pai, custe o que custasse. Ele mesmo vai dizer para mim e para você que a comida dele consiste em fazer a vontade de Deus. Ele chega ao ponto de dizer, certa ocasião, que aqueles que pertencem à família celestial são aqueles que fazem a vontade do Pai. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros, juntamente com Cristo, das bênçãos, da salvação que vem do Senhor, e em decorrência disso, é a vontade de Deus, e não a nossa, que deve prevalecer nas nossas vidas. E sendo assim, vemos que a vontade de Deus, ela traz implicações para a nossa vida com relação a também o que fazemos, a nossa maneira de nos relacionarmos, nos comportarmos, existirmos, falarmos com as pessoas. E é nesse sentido que a gente traz nessa noite o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15, quando ele diz que é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Um único versículo para falar da vontade de Deus. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês, que são crentes, silenciem a ignorância dos insensatos. Pedro vai nos falar, portanto, da vontade de Deus e a prática do bem. O que ele está querendo dizer com isso, nesse texto, que é um texto que, de fato, reflete bastante a vontade de Deus para que o crente, diante das oposições que ele enfrenta na vida em decorrência do fato de servir a Deus, este crente do Senhor Jesus se estabeleça na sua vida relações, tratamentos com os outros de forma firme, porém mansa, sempre praticando o bem. Pedro nos mostra, com relação à vontade de Deus, que o caráter dos discípulos de Cristo é um caráter diferente. Um jeito, um estilo de vida que se opõe aos valores do mundo quando abraça os princípios do reino de Deus. Quando nós, em nossas mentes e corações, nos entregamos a Cristo, também nos entregamos à vontade de fazer tudo para a glória de Deus, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E isso deve, ou deveria estar, fazendo com que a nossa vida entrasse em uma certa distinção óbvia e necessária e consequente quando nós passamos a falar como Cristo falou, a imitar a Cristo, observando de que maneira ele andava, e a nossa vida sendo transformada com isso, faz com que as pessoas notem que somos diferentes. A igreja que ouve essas palavras ditas pelo apóstolo Pedro é justamente uma igreja que, percebam, vive num tempo em que você dizer que Cristo é o seu Senhor, ou que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, isso soava nos ouvidos dos incrédulos, dos pagãos, significando para eles que os cristãos são contra as autoridades constituídas.
porque somente o rei de Roma, apenas César, o imperador, é que deve ser aclamado como Senhor. Logo, os cristãos são pessoas perigosas, são pessoas que podem incentivar algum tipo de rebelião contra o império. É por isso que Pedro vai ordenar que os crentes sejam obedientes às autoridades constituídas. São os 2 versículos que vêm antes desse versículo 15. Sejam obedientes, honrem o rei, a fim de que os inimigos do cristianismo não encontrem motivo para acusar vocês que são crentes. Em consequência disso, Pedro vai mostrar que a vontade de Deus para a vida dos crentes, para a sua e minha vida, é que eu e você continuemos, perceba isso, a praticar o bem, mesmo diante de duras acusações, mesmo diante de pessoas que nos ofendem em razão de nós sermos pessoas que amam a Cristo e ao seu Evangelho, porque essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Veja que coisa desafiadora para o nosso coração. Nessa carta, Pedro vai enfatizar todo momento aos crentes viverem em harmonia com a vontade de Deus, da mesma maneira que Jesus, Pedro olha para o querer de Deus e ele percebe que a igreja tem que reagir às perseguições e às lutas que ela naturalmente enfrenta, não de forma raivosa, mas sim de forma mansa, humilde e totalmente submissa ao controle da vontade de Deus. Portanto, o grande desejo dos crentes é dizer a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a vontade de Deus para conosco é que nós amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem, em razão do Evangelho. Nosso Senhor Jesus nos ensina a não sermos pessoas, veja, em decorrência da obediência à vontade de Deus, nós não sejamos pessoas reativas com tudo, rancorosas, que são explosivas, mas Jesus nos ensina que se alguém demandar a nossa túnica, nós temos que dar também a capa. Jesus nos ensina que se alguém nos obrigar a andar 1 milha, nós então que andemos 2 com essa pessoa. E perceba isso, Pedro vai dizer que essa é a vontade de Deus para conosco. O que isso significa? Significa que não é da índole de um crente no Senhor Jesus desejar o mal ou praticar esse mal exercendo vingança sobre aqueles que o insultam, ou sendo pessoas reativas, sem temperança e desprovidas do domínio manso que o Santo Espírito de Deus exerce sobre as nossas vidas. Não. Deus não ensina a nós sermos vingativos, a guardarmos mágoa daquele que nos ofendem em razão do Evangelho. E quando se trata de testemunho do Evangelho para aqueles que são incrédulos, o modo de Deus, o jeito de Deus e a vontade de Deus é que eu e você silenciemos aqueles que são incrédulos mediante a prática do bem. A vontade de Deus é que um crente viva a praticar o que é bom em todo momento da sua vida, mas não apenas praticar o que é bom diante daqueles que são bons, mas também a palavra de Deus nos chama a praticarmos o que é bom até mesmo diante dos nossos adversários. A prática do bem silencia o insensato e fecha a boca do incrédulo. É isso que Pedro diz nesse versículo. É a vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem
a ignorância daqueles que falam coisas sobre a sua vida sem entenderem de verdade o que significa os padrões de Deus, o que eles significam, que importância que isso tem para a vida. E veja que coisa interessante. A palavra silenciar do texto, no idioma grego, significa colocar uma focinheira num animal para que ele não morda mais. A vontade de Deus é que, praticando bem, nós silenciemos, coloquemos focinheiras, falando de forma aqui metafórica, naqueles que ofendem. Não dê mais razão para que os que acusam o crente tenham um motivo para fazê-lo. Quem são os adversários dos cristãos nesse contexto? Pedro chama eles de insensatos, que falam em total ignorância. São adversários, aqueles que veem as boas obras dos crentes, olham para a vida moral dos crentes, vida essa que é diferente do jeito do mundo, e são pessoas que se recusam a entender tudo isso como testemunho de Deus. Pedro chama de insensatos, ignorantes, ou seja, pessoas que fecharam a mente à palavra reveladora de Deus, gente que tem a mente cauterizada pelo pecado e repudiam a Cristo e a tudo que ele representa na vida dos crentes. E olha que coisa interessante. Eu e você conhecemos pessoas que são assim, não? Eu e você poderíamos aqui escrever num papel nomes de pessoas que já falaram coisas para a nossa vida que soam como calúnias, que são ofensivas, que fazem às vezes até ridicularização conosco pelo fato de nós amarmos a Deus ou tomarmos decisões não de acordo com a vontade e os critérios do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Eu tenho certeza que você que me assiste e você que tem o seu coração voltado para Deus, certamente você já enfrentou algum tipo de luta ou acusação nesse sentido. Todos nós, em alguma medida, somos de fato observados por aqueles que são, na linguagem de Pedro, pessoas ignorantes e insensatas. E aí o que a gente vai fazer diante disso? Qual é a vontade de Deus para mim e para você diante desses fatos? Quando vemos pessoas que resistem não somente à palavra de Deus, mas ao Deus dessa palavra. Deus quer que eu e você, que nós como discípulos de Cristo, sejamos pessoas que vão ao encontro da ignorância desses incrédulos com a prática do bem. Não é mediante debates, não é mediante brigas, não é agindo como pessoas que gostam de discutir para provar o que pensam, que nós calamos a insensatez dos incrédulos, mas é mediante a demonstração da prática do bem, mediante a simples atitude de andarmos com Deus, preocupados não em agradar a homens, mas sim a esse Deus que nos chamou para a vida eterna. É mediante não sendo pautado pelo calor das situações, mas sim pautando a situação pela prática do bem, agindo, orando, correspondendo, amando e orando por aqueles que nos perseguem. Esse é o jeito de Deus para as nossas vidas. Você já pensou o que isso significa? Num mundo tão reativo em que nós vivemos, num mundo em que nós somos criticados, acusados, injuriados, difamados, caluniados por estarmos fazendo o que é certo diante de Deus, somos perseguidos por causa da justiça.
A atitude que Deus nos dá é justamente que pela prática do bem, com respeito, mas também com firmeza, praticando, agindo, não guardando rancor, não guardando mágoas, mas fazendo a vontade de Deus, nós então calemos aqueles que são insensatos. Quantas pessoas insensatas não se converteriam, meus irmãos, pela simples atitude nossa de termos um testemunho firme e nos mantermos na prática do que é bom, não nos deixando levar emocionalmente pelo calor das situações, mas sim levando as situações pela prática do bem, sabendo que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Pense nessas coisas. Pense na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, naqueles que vivem, trabalham com você, andam com você, se relacionam com você. Identifique de que forma você, pela prática do bem, não faria com que muitos incrédulos e insensatos se calassem e Deus, pela sua graça maravilhosa, não tocasse nesses corações e trouxesse essas mentes ao entendimento da verdade de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esta palavra que é simples, que é ao mesmo tempo fonte de confrontos para a nossa vida, que nos ensina a autonegação, a negarmos atitudes reativas, mas em Deus lançarmos todo o nosso fardo, a fim de que, pela graça do Senhor, tudo isso seja possível. Que Ele não nos ajude, que Ele não transforme a nossa vida, que Ele faça com que a gente tenha esse discernimento e esse entendimento para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe aquilo que você tem enfrentado e dê a você discernimento, compreensão a respeito da bondosa vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, queridos. Ó Senhor Jesus, lemos aqui, Senhor, que é pela prática do bem e não do mal, pela prática da tua justiça e não da nossa sensação de justiça ou das nossas vinganças pessoais, Senhor, é que nós vamos calar aqueles que nos ofendem e que ofendem a tua verdade, Senhor. E vemos, Senhor, que isso tudo não é facultativo, mas é a tua vontade para com as nossas vidas. Ó Deus, pedimos que tu nos ensine essa tua vontade. Nos ensine a sermos pacificadores, mansos, misericordiosos. Andemos, Senhor, segundo os teus critérios. Sejamos, ó Deus, pessoas que olhem para a tua vontade e pela tua graça, e o teu poder e teu agir em nossas vidas, sejamos pessoas transformadas e transformadoras de situações, relacionamentos, segundo a tua graça e a tua vontade, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que tu acolhas os nossos pedidos de oração, Senhor. Entregamos a ti os nossos pedidos de oração, ó Deus, e cremos no teu poder soberano sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que tu já está respondendo, o Senhor já está respondendo os nossos pedidos, ó Deus. E entregamos a ti todas essas coisas, ó Deus. Ensina-nos a tua vontade, ó Deus. Não apenas para que a gente viva de um jeito que te agrade, mas para que o teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, como testemunho para aqueles que não te conhecem, Senhor. Que eles sejam alcançados pela tua graça redentora e salvadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão e irmã. Que a graça de Deus transborde no seu coração. Reflita sobre tudo isso, ore ao Senhor, peça a Ele a graça necessária para que essas transformações aconteçam na sua vida. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Coloque um like nesse vídeo para ajudar a tornar este vídeo mais visível no YouTube. E
Que o Senhor, nosso bondoso Deus, te conceda uma semana abençoada, em nome de Jesus.